Do que a gente estava falando. Meu nome é Dagoberto Gabriel, sou executivo de transformação de negócios para a América Latina, como já fiz na apresentação inicial com vocês. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. E aí, pegando um pouco do que a gente já estava falando a respeito do, efetivamente, de qual é a nossa missão, né? A missão da Oracle é transformar o mundo, empoderando as pessoas, a ver dados de forma diferente, ter novas perspectivas e descobrir possibilidades infinitas. Então, o que a gente está falando aqui, pegando um pouco do que a professora já falou na introdução, é de que maneira que, de posse destes dados, de posse desse novo cenário, a gente é capaz de trazer novos insights, a gente é capaz de transformar não só o início, mas como o meio, como potencializar e acelerar a transformação de um profissional que queira se dedicar para a área de finanças, de um profissional que tem identificação desse cenário como um todo, mas que ele possa ver de forma diferente, de uma forma não tradicional, de uma forma não comum como normalmente a gente via no dia a dia. Renato falou que a gente é uma empresa aí há 40 anos, 44 anos, né? E aí eu tomei a liberdade de trazer para vocês uma análise muito breve, muito histórica a respeito da jornada da Oracle. Eu não vou me ater, obviamente, a cada um dos pilares aqui, porque esse não é o nosso objetivo, mas só para quem tem curiosidade de conhecimento, a Oracle começou lá em 1970, falando de banco de dados relacional, e ela veio ao longo da sua jornada fazendo uma série de coisas com aquisição de companhias, com fusões de outras companhias, trazendo um aspecto de transformação para o seu negócio. E lá em 1994, ela teve um marco importante dentro do seu cenário, que foi efetivamente uma mudança de sede para a cidade de Redwood, na Califórnia, onde ela começou um processo de transformação muito forte do seu modelo de negócio, seu posicionamento mercadológico e como as coisas foram acontecendo a partir dali. Depois disso, a gente teve o lançamento do E-Business Suite, que talvez para alguns é um nome conhecido, foi o primeiro grande RP da Oracle lá em 2002. Depois disso, a Oracle fez a aquisição de um outro RP também muito conhecido no mercado, chamado JD Edwards, em 2004. Depois fez a aquisição da PeopleSoft e da plataforma de Siebel, dois grandes marcos muito fortes no mercado como um todo. Em 2007, ela adquiriu uma ferramenta, na ocasião, chamada Hyperion, que é a ferramenta que faz toda a parte de planejamento financeiro, orçamentário, dentre outras atividades, depois veio migrando ao longo da sua cadeia como um todo. E aí, em 2018, ela faz o lançamento do primeiro banco de dados autônomo na sua plenitude, na sua característica como um todo, no qual a gente começa a trabalhar com aspectos de gestão, aspectos de inteligência já atrelado dentro do negócio como um todo. Isso nos levou para onde? Nos levou para um questionamento. De um lado, a gente tem regulações, conformidade, a gente tem um mundo competitivo, a gente tem tecnologia e a gente tem um fator-chave, que é a relação humana. De que maneira que eu trato os meus colaboradores, de que maneira que eu trato os meus funcionários, de que maneira que eu ofereço experiências menos operacionais e mais inteligentes, a ponto de fazer com que a minha equipe ela não tenha gasto de tempo, ela não tenha gasto de energia, mas ela tenha uma dedicação em análises estratégicas, que ela possa investir o seu tempo na tomada de decisão baseado em dados que já foram compilados, já foram consolidados e já foram trazidos dentro da sua plenitude. Com isso, a gente tem uma provocação que é o ritmo das mudanças dos negócios. Ela tem uma curva exponencial que nos puxa de uma maneira muito acelerada e muito potencializada, e, de outro lado, a gente tem toda a nossa capacidade que a gente precisa falar no dia a dia, que é como que a organização está preparada para reagir perante os desafios. A gente tem sistemas legados, a gente tem sistemas antigos, a gente tem processos que talvez não sejam os mais modernos, a gente tem recursos que talvez também não sejam os mais modernos, sejam eles recursos físicos, computacionais, materiais, ou muitas vezes profissionais que não tiveram a oportunidade de se preparar para esse cenário frente a esse ritmo de mudanças. Quando a gente olha para a cadeia que a gente está falando como um todo,
nós estamos sendo impactados diretamente por inteligência artificial, a gente está sendo impactado cotidianamente pelo que a gente chama de algoritmos de machine learning ou aprendizados de máquina. Há alguns anos começaram a falar em blockchain, e aí também não vou me ater ao contexto de cada um, mas depois, se quiserem, a gente pode também responder algumas perguntas a respeito disso. Soluções de softwares autônomos, ou seja, você faz uma assinatura, como o Renato já falou, pagando por serviço, e esse serviço já tem a infraestrutura, ele já tem o software, ele já tem o backup, ele já tem a manutenção, e ele tem a garantia efetivamente que você está fazendo. Há mais tempo, mas de maneira mais intensiva nos últimos anos, e agora, com a chegada do 5G, começa-se a falar muito em internet das coisas. Como que essa conexão, como que essa gama de componentes que a gente tem no cenário como um todo é capaz de gerar insumos, é capaz de gerar uma massa de dados que pode ser potencializada e gerida de maneira efetiva e de maneira equilibrada pelas pessoas com inteligência. A gente fala de interface humana, a gente fala de assistente digital, mas o que é isso? De que maneira que a gente faz isso? De que maneira que a gente combina estas coisas? No final de tudo isso, tem uma questão que é fundamental nós nos lembrarmos, que é o senso de julgamento humano, que é o humano no poder da tomada de decisão. A gente pode ter inteligência artificial, a gente pode ter aprendizado de máquina, mas alguém no final da cadeia precisa se valer destes insumos para comparativamente trazer esses cenários e dizer qual é a melhor decisão a ser tomada frente ao contexto que eu estou sendo provocado. E, como já dizem os especialistas há algum tempo, a decisão certa é aquela que, no final, trouxe os benefícios que a gente esperava. Muitas vezes a gente toma uma decisão esperando que os benefícios vão aparecer e talvez a gente deixou de levar algum contexto em consideração, talvez as premissas que nós tomamos em conta não foram as melhores naquele momento, o que pode nos levar para uma decisão falha, para uma decisão não positiva, que precisa ser revista, que precisa ser reequilibrada frente às variáveis que a gente tem dentro do contexto que está sendo provocado. Isso aqui nos faz uma provocação. Quando a gente olha para essa gama de coisas que estão aparecendo aqui na tela e estão borbulhando aqui, vocês vão ver que a quantidade de coisas que a gente está vendo no dia a dia é muito dentro do cenário como um todo. Nós somos provocados todos os dias por e-commerce, viagens, Facebook, Twitter, nosso telefone, geolocalização, hospitalidade do ponto de vista hotel, Airbnb, internet das coisas, como é que a gente lida com o trânsito urbano, eu chamo Uber, não chamo Uber, vou chamar um outro aplicativo, 99, ou vou chamar agora o aplicativo da cidade de São Paulo, porque ele favorece mais os motoristas e valoriza mais os motoristas. Eu vou trabalhar com algoritmos que me permitam realidade aumentada, realidade virtual. Eu tenho bots com inteligência o bastante para interagir comigo e se passar quase como se fosse um humano. Por quê? Porque por trás dele eu tenho uma linguagem de programação que, para quem é mais curioso nisso, se chama NLP, que é Natural Language Programming, onde a gente está incorporando técnicas de programação para que essa interface humana se torne cada vez mais presente no dia a dia. A gente fala de criptomoedas ou de cryptocurrencies, como a gente está falando no mercado como um todo, mas que podem ser ancoradas em modelos tradicionais de negócio ou não modelos tradicionais de negócio. Eu tenho um assistente virtual que eu posso chamar via celular, via algum conector que eu tenho na minha casa, dar um comando e quando eu chegar no escritório a luz já está acesa. Ou saindo do escritório, eu dou um comando e chego na minha casa, o ar-condicionado está ligado. Se alguém que aprecia muito banheira, pode ter a banheira ligada dentro da sua casa. Então, a gente já está falando de outras coisas. E agora, mais recentemente, a gente está falando muito aqui no Brasil de 5G, como foi feito, quais foram as regulações, como foi patenteado. Mas a gente também tem que lembrar que, ao mesmo tempo, nós já estamos falando em 6G, que já está disponível, não está ainda licenciado no Brasil, mas alguns países já estão testando numa velocidade exponencial. Quando a gente compara contra a 5G, não estou nem comparando contra as outras, 4G, 3G e 2G. Para isso,
a gente olha como que a Oracle está se posicionando, como que a Oracle se diferencia. Fundamentalmente, a gente está trazendo 4 elementos que são, no nosso entendimento, no nosso contexto de visualização, importantes da gente fazer essa ancoragem como um todo. A gente está trazendo um elemento que nos permite... Só um minutinho, que eu tive um probleminha aqui. Espera um pouquinho, pessoal. A apresentação ela fugiu. Eu vou sair aqui um pouquinho. Me desculpem, vou voltar a projetar aqui, porque a apresentação ela parou toda. Tá? Desculpem aí pelo transtorno, tá? Então, quando a gente está falando eu preciso trazer um contexto de mercado no qual eu esteja plenamente atualizável e disponível, seja na minha casa, seja no meu celular, seja no meu tablet, seja no trânsito que eu estou fazendo. Depois, que as soluções que vocês estão vendo da Oracle, elas são amplamente reconhecidas como líderes nos seus mais diversos segmentos. Isso sendo reputado não somente por nós que estamos falando aqui, mas por institutos muito renomados no mercado, e depois, se vocês tiverem curiosidade, a gente pode partilhar todos esses indicadores e todos os ranqueamentos que a Oracle tem junto no mercado. Terceiro elemento é de que maneira que eu posso trazer uma experiência diferente para o meu consumidor. Quando a gente está falando de consumidor, nós temos que nos lembrar que nós temos 2 grandes públicos. A gente tem um público que a gente sempre faz uma provocação, que é como que os nossos clientes internos estão enxergando as soluções às quais eles são submetidos todos os dias nas suas cadências de trabalho, e como que o nosso ambiente externo enxerga aquilo que vocês oferecem como oportunidade de negócio. E o quarto elemento fundamental e fator-chave para a gente é a inovação contínua. A Oracle tem uma preocupação muito grande em trazer sempre as melhores práticas do mercado, trazer as melhores estratégias e de que maneira que a gente pode oportunizar que isso se mantenha atualizado de uma maneira que vocês possam usufruir dos benefícios que a gente está falando. Quando a gente está falando de estar atualizado, trazer inovação, um dado para vocês. 80% de tudo que a Oracle lança nas suas atualizações, nas suas plataformas em cloud, são sugeridas pelos nossos clientes. A Oracle tem uma preocupação muito grande com isso. Nós temos um ecossistema muito forte de clientes. Os clientes nos sugerem, os clientes reportam as ocorrências que a gente tem, fazem ponderações, pedem ajustes, pedem novas implementações. Então, a cada atualização que a gente tem, 80% veio do nosso ecossistema, veio da nossa preocupação em ouvir o nosso público e poder prover isso de uma maneira inteligente e eficiente. Nós estamos falando com isso, que trazendo alguns indicadores, 50% do tempo médio de finanças é gasto no processamento de transações. Qual é a provocação aqui? Vocês prefeririam ter 50% de tempo a mais disponível para análise ou 50% para coletar dado, preparar planilha, preparar relatório e entregar isso para alguém tomar decisão? As empresas, somente 10% da receita proveniente do faturamento, com base no uso, podem ter taxas de crescimento 2 vezes mais altas. O que a gente está falando aqui é, se eu mudar o meu modelo de gestão, o meu modelo de eficiência operacional, eu consigo já potencializar um crescimento de 2 vezes. E eu não precisaria dizer que um processo ineficiente de citação de um pedido, ou de qualquer outra coisa, de um pedido de um cliente para nós, gera todo um desencadear de retrabalhos, um desencadear de gastos de energia que fazem que os nossos processos não sejam reconhecidamente eficientes e eficazes dentro da entrega que precisa. Às vezes a gente fala assim, não, foi só um pedido que foi cancelado. E aí, fazendo uma analogia com o que a gente está colocando aqui, um pedido nós temos que devolver esse material para o estoque, que impacta na contabilidade, que impacta no reconhecimento de receita, que vai impactar no nosso fluxo de caixa, que vai sensibilizar o nosso balanço, que vai impactar na nossa demonstração de resultado. Pode dizer, mas um pedido tem todo esse reflexo dentro da cadeia? Sim, transacionalmente falando, ele impacta em cada um desses elementos que a gente está trazendo ao longo da nossa cadeia. Ainda falando de alguns indicadores, né?
A gente tem aqui na parte de baixo quem são as fontes dos indicadores que a gente está trazendo. Então, assim, a gente espera que, em média, 75% das empresas que do ranqueamento, que já se falava no passado, do S&P 500, ou seja, que era um indicador que congregava as 500 maiores empresas do mundo, elas não mais existirão até 2027. Então, nós estamos falando no intervalo de 4 anos. O tempo médio de um CFO numa organização para poder fazer a gestão e fazer tudo o que ele precisa, estatisticamente, ele não é superior a 5,1 anos. E a tendência é cair. Por quê? Porque você tem um incremento forte, salvo aqueles CFOs que, de fato, se mantiverem up-to-date no mercado, se mantiverem completamente atualizados dentro do cenário que a gente está falando. E 89% das atividades de contabilidade geral são altamente ou totalmente automatizáveis. O Renato citou lá atrás a questão de inteligência artificial, aprendizado de máquina, eu trouxe aqui a questão dos algoritmos, dos bots que a gente estava falando, dos assistentes digitais. O que a gente está falando aqui é daquilo que se tem no processo de contabilidade. Se eu tenho um fluxo e eu tenho uma cadência de atividades que são executadas operacionalmente, uma após a outra, sem intervenção, sem senso de tomada de decisão por parte de um humano, vamos colocar dentro dessa característica, ela pode e deve ser automatizada. Com isso, a gente começa a falar de algumas coisas, dizer assim, pô, mas eu tenho ritmo de mudança de um lado, então a gente está falando concorrência, expectativa, segurança, conformidade, reputação de marca. Como é que eu reporto do outro lado tudo isso? Como é que eu trabalho infraestrutura? Como é que eu trabalho dados? Como é que eu trabalho os meus processos internos? De que maneira que eu respondo aos anseios das pessoas e às suas culturas? E de que maneira que eu construo um modelo organizacional e operacional que esteja ali com o que a gente está falando? A professora falou no início que nós temos uma amplitude geográfica, vou usar esse termo, tá, professora? De audiência hoje, que vai do sul do nosso país até o nordeste do nosso país. Quando a gente olha para isso, nós estamos falando de cultura. De que maneira que eu respeito a cultura de quem está no sul e eu respeito a cultura de quem está no nordeste do país? De que maneira que eu respondo aos anseios dessa população que quer se inserir no mercado de trabalho, mas olha para uma organização e diz assim, eu não gostaria de trabalhar naquela organização porque os meus valores pessoais não condizem com os valores reputacionais dessa marca ou desta companhia. Eu estou desenvolvendo a atratividade necessária, eu estou gerando um diferencial de competição que me permita trazer longevidade. Renato falou assim, como que eu faço para trazer competitividade? Eu gosto do termo longevidade, porque ser longevo nos remete a alguns termos. Nos remete a aprendizado contínuo, nos remete a atualização contínua, nos remete a nos permitirmos desaprender, aprender e reaprender. Com isto, eu garanto que eu me mantenha atualizado. Eu garanto que eu tenha condições de trazer elementos adicionais para a minha discussão como um todo. Eu trouxe mais alguns elementos aqui ainda para provocar essa discussão quando a gente está falando de finanças. Como que a gente responde para a automatização? Como que a gente está lidando com gestão de riscos? Quais são as novas fontes de dados que nós não estamos observando? De que maneira que o aprendizado de máquina, a inteligência artificial, elas estão direcionando a tomada de decisão? O nosso modelo é um modelo preditivo ou ele continua sendo um modelo reativo frente ao que a gente estava colocando? Nós somos capazes de responder às mudanças dos modelos de negócio que nós somos submetidos ou a gente continua com o mesmo modelo mental, pensando tradicionalmente como trazer os elementos para a discussão? A gente tem um ambiente de, eu vou usar o termo em inglês que é de cybersecurity, porque ele é mais abrangente do que o nosso, que é de que maneira que eu trago segurança cibernética? De que maneira que eu diminuo a palavra que tem ali, frictionless? Que eu não preciso ter contato, ou seja, eu tenho uma garantia de que efetivamente o meu modelo de negócio está sendo suportado. Eu ofereço uma nova experiência
Ou a minha experiência é uma experiência que só sofreu, como a gente fala na indústria automotiva, um facelift, para deixar o carro mais bonitinho, mas invariavelmente ele se mantém dentro das mesmas características. E não menos importante, que é de como que eu implemento modelos conversacionais nos quais eu possa perguntar para a minha tecnologia possa responder, sem que eu tenha que fazer um processo transacional, sem que eu tenha que trazer elementos conjunturais para essas características. Eu trouxe aqui uma frase da Lisa Shallett, que ela é diretora de investimento do Morgan Stanley, que é uma entidade financeira muito respeitada mundialmente a respeito disso, que ela está falando sobre essa parada repentina da economia, como que se fez repensar o cenário como um todo. E na direita a gente tem, de novo, algumas provocações, que vão orientação por dados, resiliência operacional, uma logística cada vez mais ágil e eficiente, de que maneira que eu estou conectado virtualmente para poder suportar isso. E um fator aqui que eu acho que para todo financista é importante, fechamento contínuo. Eu não tenho problema nenhum em dizer a minha idade para vocês, eu tenho 55 anos, e quando eu comecei a trabalhar com contabilidade, isso já faz alguns bons anos lá atrás, a gente fazia um fechamento contábil, por assim dizer, uma vez por mês. E a gente esperava o mês inteiro terminar todas as operações, a gente compilava todas as transações e começava a fazer o fechamento. Invariavelmente, esse fechamento ocorria 30, 45 dias depois. Com muita sorte, se a empresa fosse muito bem organizada para os padrões da época. Quando a gente teve as primeiras gerações de ERP, esses modelos de fechamento eles passaram a ser feitos em 30 dias, 25 dias. Aí começou a pressão, não, vamos fazer em 20, vamos fazer em 15, vamos fazer em 10. Hoje, com os padrões tecnológicos que nós experienciamos e vivenciamos, você faz um fechamento contínuo todos os dias. Você tem condições de avaliar se você tem algum tipo de problema de conformidade, um problema de erro de reconhecimento de receita, por exemplo, ou um problema de gestão contábil. As empresas que já se estruturaram para esse modelo, elas conseguem encerrar a sua operação no dia 30 e apertar, vou dizer aqui, meia dúzia de botões no dia 1º, para no máximo ter o seu resultado compilado, consolidado no segundo dia ou no primeiro dia útil do mês subsequente, a depender das transações, a depender do modelo de negócio que está sendo proposto. A gente ainda está dizendo que eu quero trazer esse modelo da contabilidade para o nível de automatização. Eu quero reduzir os dias que eu sou capaz de atender por uma modelagem que me permita reproduzir, que me permita responder de maneira eficiente, equilibrada e segura. Para isso, a gente está dizendo aqui que tecnologias que a gente tem com inovação, tecnologias que tenham agilidade, integração e inteligência, elas são capazes de obter e de trazer, melhor dizendo, 36% de redução dos erros em finanças de operações, 32% na melhoria na precisão das previsões financeiras e 58% crescimento mais rápido. Quando a gente está falando em rendimentos mais rápidos, nós estamos falando em eficiência produtiva, nós estamos falando em redução de riscos operacionais, nós estamos falando em geração de melhor equilíbrio de receita para aquilo que pode te trazer melhor rentabilidade, e não menos importante, em produzir análises preditivas que possam te trazer um cenário mais equilibrado, mais bem produzido, mais bem delineado, de acordo com os desafios corporativos que a organização tem naquele momento. Deixa eu só terminar de demonstrar a tela aqui. Vocês vão ouvir muito no mercado falando o que é business transformation, o que é esse cenário como um todo, né? De onde vem, para que serve, como que se trata isso, né? Business transformation é um conceito no qual você tem uma solução inteligente para um trabalho mais relevante que impacta diretamente o resultado da companhia. Para que ele seja reconhecido, nós nos baseamos em 4 pilares fundamentais. Ele tem que ser escalável, ou seja,
eu tenho a necessidade, se precisar crescer, e eu cresço à medida que eu preciso. Eu tenho a elasticidade da flexibilidade dele para ele ir do ponto mínimo ao ponto máximo de acordo com o nível de escalabilidade que eu defini. Extensivo, eu preciso, se necessário, criar aplicações complementares que possam suportar o meu negócio. Então, o nosso modelo também oferece esse tipo de característica. E, fundamentalmente, fator-chave, ele tem que estar orientado para as necessidades do negócio. Se você não conseguir suprir essas necessidades, se você não conseguir trazer os elementos baseado no modelo que está ancorado com inteligência, com tecnologia, com velocidade, com qualidade de análise, com análises preditivas que possam te auxiliar na tomada de decisão, você não consegue trazer esses elementos para dentro da base de discussão que a gente está colocando e que a gente está propondo como provocação mercadológica. Não vou me ater a cada um dos elementos aqui, mas esse é só um slide para mostrar para vocês a quantidade de coisas que a gente traz dentro desse cenário quando a gente está falando de business transformation. A gente está falando de interface, a gente está falando de segurança e disponibilidade, a gente está falando de backup online. O Renato brincou lá, você não precisa mais comprar a solução e instalar na sua casa, né? Na época que eu comecei a trabalhar com tecnologia, para vocês terem uma ideia, a gente fazia backup em disquete ou em fitas. E a gente tinha que torcer para o disquete e para a fita não dar problema se a gente precisasse recuperar a informação, porque se isso acontecesse, seguramente você ia ter um problema muito grave dentro da sua companhia. Hoje tudo é online, você tem uma companhia como a Oracle que se responsabiliza pela fidelidade e também por garantir que as suas informações estejam preservadas de acordo com o seu modelo transacional, de acordo com as suas regras de negócio. Trazendo para a solução de cloud, a gente está provocando para um cenário no qual a gente possa suportar esses 5 pilares, ou seja, uma plataforma que te traga inovação muito rápida, moderna, segura e eficiente. Um aspecto fundamental que sempre aparece nas discussões, mas vocês estão dizendo que vocês são inovadores, etc., mas como é que fica a questão dos custos? Nós temos modelos de eficiência operacional, no qual a gente pode demonstrar o ROI, a gente pode demonstrar o TCO, comparativamente com os modelos que vocês têm hoje nas soluções atuais, e o quanto que a Oracle é mais eficiente dentro do modelo que está sendo proposto. Uma análise incorporada. A Oracle trabalha com um modelo de dados único. Por que isso? Porque todas as nossas aplicações e soluções, elas são integradas dentro do mesmo modelo. Redução de risco. A gente provoca e traz elementos que possibilitam redução da carga operacional, disponibilidade garantida, ou seja, você tem disponível a sua plataforma todo o tempo que você precisa trabalhar, e, fundamentalmente, que as tecnologias emergentes, que incluam processos críticos, possam ser capazes de gerar os valores que a gente está buscando. Isto posto, e só trazendo para vocês um comparativo do como funcionava antes e como que a gente está posicionado agora. Até 2014, vamos colocar assim, a adoção de qualquer plataforma tecnológica no mercado, e inclusive a da Oracle, ela se dava com intervalos de 3 a 5 anos. Ou seja, você implementava uma solução na sua organização, você fazia um projeto, esse projeto, via de regra, demorava um ciclo de 12 a 36 meses para ser implementado, e ao final desse processo de implementação, você pensava 2 vezes na modernização, nos testes, nos cenários todos que a gente está fazendo. Hoje, as atualizações que são disponibilizadas no modelo que a gente está trazendo para o mercado, elas são atualizações trimestrais. Você recebe uma atualização, um pacote de atualização a cada 3 meses. Isso faz com que você tenha que readequar o seu modelo de adequação e de transformação do seu negócio. A gente fala assim, mas de 3 em 3 meses tem tanta coisa assim para se atualizar numa solução como essa? Vocês pensam que essa solução é uma solução global. Da mesma maneira que vocês estão fazendo sugestões aqui no Brasil, eu tenho alguém na América do Norte fazendo uma sugestão, eu tenho alguém na Ásia fazendo uma sugestão, eu tenho alguém na África fazendo uma sugestão. E todas essas sugestões, se elas têm amplitude global e elas podem facilitar a vida dos usuários, elas são incorporadas e disponibilizadas sem custo adicional para qualquer uma das organizações que trabalhem com as nossas soluções.
Isso traz um desafio muito grande para as organizações, que é de que maneira que eu readequo o meu modelo cultural, de que maneira que a gente prepara os nossos profissionais para poder suportar essas atualizações constantes. Só tem uma forma de fazer isso, é fazer com que estes profissionais deixem de se preocupar com o operacional das suas organizações e eles passem a se preocupar com o modelo transformacional, que eles passem a se preocupar com a análise estratégica de dados e informações para suportar a tomada de decisão organizacional. Com isso, ele melhora o modelo de competição, com isso, ele melhora a qualificação dos seus profissionais e, com isso, ele se mantém longevo no mercado onde ele atua. Para isso, a gente precisa trabalhar alguns cenários dentro das organizações. Eu preciso melhorar o fator de tomada de decisão. Eu preciso simplificar e organizar melhor os meus processos. Eu preciso pensar de que maneira que eu posso automatizar as minhas tarefas, de que forma eu posso gerenciar os riscos e de que maneira que eu otimizo ativos. Quando a gente menciona ativos, talvez fique uma questão sempre, mas eu estou falando de ativos contábeis, não contábeis, tangíveis, não tangíveis. Quando a gente fala de ativos, é tudo aquilo que gera valor e que traz vantagem competitiva para a organização. E aqui eu volto no fator-chave que a gente falou no passado. O maior ativo de uma organização, e eu prefiro não chamá-lo de ativo, eu prefiro de chamá-lo de capital humano. Nós temos que nos lembrar que uma organização nada mais é do que uma estrutura jurídica que foi contextualizada, que foi formatada, que pode ou não possuir uma estrutura física, porque hoje a gente tem empresas que são 100% digitais e que sequer têm estruturas físicas, mas que no final elas são formadas de pessoas. Então, se nós não somos capazes de entender os anseios, as necessidades e as vantagens que eu tenho em ter um time muito bem qualificado, um time bem formatado, um time bem preparado para enfrentar os desafios do mercado, eu não consigo ter uma empresa saudável. Eu não consigo fazer com que a minha empresa se mantenha atrativa o bastante para se manter no mercado. Para que isso? Porque a gente tem 3 fatores fundamentais em finanças. E aí, já aprofundizando um pouco aqui o tema de finanças, professor. Nós falamos de 3 elementos. Automação inteligente, abrangência cognitiva e transformação da função. De novo, eu volto na palavra talentos. De novo, eu volto na palavra fator humano. E por que eu estou falando isso? Porque a gente passa por um processo transformacional trabalhando com o Digital Assistant. Ou seja, eu posso ter qualquer robozinho na minha casa, posso ter qualquer dispositivo na minha casa, onde eu falo com ele. Eu posso dar uma ordem no meu telefone e alguém vai responder para isso. Quando a gente está falando de um assistente digital, é um assistente de interface de voz que é alimentado por um mecanismo de inteligência artificial e que ajuda a endereçar as solicitações junto às suas plataformas corporativas. A Oracle, eu posso fazer o nosso Digital Assistant, ele pode ter reconhecimento por voz, você pode mandar uma solicitação por SMS, ele te responde, você pode falar por Slack, você pode falar por WhatsApp, você pode falar por Teams, você pode falar por outros conectores que já estão disponíveis no mercado e esse assistente digital vai te responder. Então, para ver que, assim, é só por voz? Talvez eu estou num local e eu faço uma pergunta rápida no SMS e ele me manda a resposta que eu estou buscando. Então, nós já temos características muito diferentes do que a gente trabalhava no passado. Para que isso fosse possível, a Oracle se baseou no que a gente chama de Modern Best Practices. Desculpem aqui o termo em inglês, mas eu acho que são as melhores e mais bem posicionadas práticas de mercado. Essas práticas, elas têm toda uma documentação, elas estão 100% disponíveis nos portais da Oracle, as plataformas são de domínio público, toda a documentação é acessível por qualquer companhia que tenha soluções da Oracle para poder trabalhar dentro dos seus cenários como um todo. E, para isso, nós baseamos esse modelo como um todo em 4 pilares fundamentais. Primeiro, que os processos de negócio digitais eles têm que evoluir com o negócio.
Se eu não sou capaz de trazer esses processos, e aí, como a gente fazia no passado, a gente construía processos ou documentava alguns cenários de processos e depois o negócio mudava e a documentação ficava defasada. Isso não ocorre porque ele é atualizado online e fica disponibilizado. Depois que ele tem que dar um endereçamento de ponta a ponta, tem que enxergar a companhia como um todo. O Renato mostrou no início da apresentação dele 4 silos. Vocês imaginem se eu tivesse um modelo de processo que funcionasse para vendas e quando eu fizesse esse modelo de processo conversar com o setor financeiro, eu não conseguisse conversar. Terceiro pilar aqui, que os resultados têm que ser radicalmente superiores. Não adianta eu trazer um modelo que eu vou trazer um ganho de escala de 0,01%. Eu tenho que potencializar isso no cenário como um todo. E depois que esses modelos eles possam se beneficiar de tecnologias emergentes. Não adianta eu ter modelos que não tenham inteligência artificial. Não adianta eu ter modelos que não tenham blockchain. Não adianta eu ter modelos que não tenham internet das coisas. Então, a gente precisa fazer isso funcionar de maneira equilibrada. Só um grande número para vocês. A gente tem mais de 220 modelos gratuitos de processos de melhores práticas disponíveis dentro da plataforma. Então, pegando um exemplo aqui na questão financeira, quando a gente está falando num cenário como um todo, e se eu quiser trazer uma modelagem dentro do que eu estou colocando, se eu pegar, por exemplo, meu processo financeiro, eu tenho todo o fluxo de orçamento para aprovação, aquisição de ativos para aposentadoria, transação bancária para posição de caixa. Tudo isso já está pronto na plataforma. Eu posso me valer dos fluxos que já estão disponíveis, ou eu posso personalizar os fluxos já disponíveis para atender a minha necessidade de negócio. Mas, mas a minha organização não tem maturidade, eu não tenho os desenhos dos processos, eu não tenho os fluxos. A gente vai sugerir para vocês alguns fluxos e você tem a liberdade de adotá-los ou personalizá-los de acordo com a sua necessidade. Para isso, nós temos elementos, se eu olhar, por exemplo, para um fluxo de processo financeiro, onde eu tinha todo o fechamento dos meus relatórios, eu não vou entrar em cada um dos elementos aqui, mas indo da esquerda para a direita, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito, nós temos aqui 8 etapas que eram feitas para a gente chegar no cenário como um todo. Quando a gente olha o depois, nós estamos reduzindo isso para 3 fluxos. Eu estou num processo de fechamento contínuo, eu estou fazendo a gestão efetiva de exceções e revisões, e no final estou fechando e publicando com segurança. Percebam que a gente saiu de uma complexidade de 8 fluxos que se davam ao longo do mês, ao longo das semanas, ao longo dos departamentos que eu interagia no meu dia a dia, para um fluxo de 3 elementos no final do processo como um todo. E muitos destes elementos que a gente está trazendo aqui no terceiro, eles já estão automatizados. Então, eu tenho um fator humano no final para tomada de decisão, mas eu não preciso interagir na operação do dia a dia com um fluxo centrado no cenário como um todo. Isso tudo só para demonstrar para vocês, a gente falou lá atrás de TCO, então só para trazer um comparativo. Essa é uma ilustração que eu gosto bastante. Quando a gente olha TCO de uma solução que é aquilo que eu tenho dentro de casa, ou seja, meu servidor está dentro de casa, minha computação está dentro de casa, meu staff de tecnologia está dentro de casa, minha infraestrutura está dentro de casa, o backup está dentro de casa, eu enxergo só a camada de cima, que é o quanto eu pago de suporte, ou o quanto que eu pago para o fornecedor. Verifiquem tudo que está abaixo da água ali, como se fosse uma analogia aqui de um iceberg. Todos os custos não visíveis que eu tenho numa modelagem como essa. Quando eu olho para a direita, na modelagem de TCO, numa solução SaaS, que é uma oferta em nuvem, eu estou mostrando para vocês o quanto que vocês pagam de serviço e o quanto do custo está abaixo e sendo projetado e protegido. Para isso, nós estamos fazendo o seguinte. A gente traz um elemento que é subdividido em 3 cenários. O Renato falou lá atrás de as a service. Eu tomei a liberdade de descer um degrau um pouquinho a mais aqui, professora, porque eu acho que é importante contextualizar e talvez as pessoas não tenham um pouco dessa visualização. O que é software? O que é plataforma? O que é infraestrutura? Eu vou me ater mais em software, que é o nosso objetivo, para falar de finanças, falar de ERP, mas vou trazer aqui uma planificação do que são as outras estruturas do que a gente está falando. Quando a gente está falando de software, a gente está falando de ERP,
a gente está falando de supply chain, nós estamos falando de capital humano, a gente está falando de experiência do consumidor, a gente está falando de um software de performance no cenário como um todo. Estes softwares, eles estão todos interconectados. Dentro da plataforma da Oracle, a nossa solução é única, e você interconecta tudo isso. E no centro dessa interconexão destes cenários como um todo, nós temos aqui quais são as plataformas tecnológicas que dão robustez para isso. Aprendizado de máquina, inteligência artificial, assistentes digitais e as tecnologias de blockchain para poder suportar toda a gestão e todo o pacto que a gente está fazendo. Estes elementos todos interconectados e disponibilizados, baseados na mesma plataforma. Com isso, o que a gente quer potencializar? Primeiro, que as operações de negociações elas se deem de ponta a ponta, na cadeia como um todo. Segundo, que eu seja capaz de desenvolver novos modelos de negócio. Terceiro, se eu tiver um processo de fusões e aquisições, ou se eu tiver um processo no qual eu preciso fazer um spin-off da minha companhia, que eu vou abrir uma outra companhia para que ela se enderece para outro cenário, eu consiga fazer isso de maneira simples, transparente e eficiente, sem grandes esforços. E, no final, que eu possibilite que a força de trabalho ela possa ser melhor gerida, que ela possa se dedicar àquilo que, de fato, é estratégico dentro da organização. Quando a gente está falando aqui, um cenário muito simples, eu não vou me ater aqui e explicar cada uma das sopinhas de letra, como a gente costuma brincar. Vocês vão ver aqui, uns falam ERP, outros falam SCM. Essas terminologias que vocês estão vendo aqui são terminologias padrões do mercado e, invariavelmente, seja a Oracle ou seja qualquer outra companhia, utilizam nomenclaturas muito semelhantes em relação aos acrônimos das letras que a gente está trazendo aqui para vocês. Essa é a mesma visão que o Renato já tinha trazido para vocês. Aqui eu tomei a liberdade de trazer um pouco mais esmiuçado cada um dos elementos que a gente tem embaixo de cada uma das suítes que a gente está colocando dentro do modelo de software, destacando mais uma vez que aqui a gente está falando de software. Um exemplo para vocês de como que essa nuvem ela é detalhada e aonde que a gente está ancorando a solução. Então, eu vou desde a gestão do talento, gerenciamento da força de trabalho, todo aspecto de finanças, chegando mais à direita e no final, ao gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, aqui a gente tem todas as características sendo suportadas dentro do cenário como um todo. E no basilar do que a gente chama dessa pirâmide, nessa modelagem um pouco mais achatada, todos os padrões e tecnologias que já estão embarcadas na plataforma para poder trazer para vocês um diferencial competitivo. Um exemplo para vocês, se vocês estivessem, por exemplo, fazendo um processo de negócio de compras até o pagamento, então, para entender aonde que cada uma das coisas elas vão sendo agregadas dentro do cenário do ERP e como que a gente gera valor agregando isso dentro das plataformas no cenário como um todo. Como que a gente traz a revolução dos processos no que é o que a gente chama de qual é o ciclo de fechamento do que eu tenho hoje. Então, começando à esquerda lá em cima, que é fechar as contabilidades auxiliares até atualizar as previsões financeiras lá no final. Vejam que a gente tinha aqui um ciclo de 8 passos. Quando a gente traz um futuro direcionado por inteligência artificial, eu tenho ciclos que são recorrentes, que estão acontecendo ao longo do mês, e em 3 passos eu faço todo esse ciclo de simplificação, trazendo o executivo da área de finanças para uma posição muito mais analítica e menos operativa. Para isso, eu preciso incorporar tecnologia, eu preciso trazer assistentes, eu preciso dar flexibilidade, eu preciso dar agilidade, né? Ali à direita é só um exemplo do que vocês têm. No passado, como se fazia, né? A gente precisava fazer um relatório de despesas, então eu tinha que entrar numa plataforma, ou preencher uma planilha Excel, mandar a planilha para o departamento financeiro, mandar todos os comprovantes fiscais para o financeiro. Hoje, a gente já consegue, via reconhecimento do próprio documento fiscal, seja um cupom fiscal ou uma nota, ou mesmo através de uma conectividade com algum provedor, que já envie todos esses dados. Por exemplo, se eu pago tudo em cartão de crédito, eu não preciso apresentar nenhum tipo de comprovante.
As organizações têm acordos de cooperação e você já faz esse processo de maneira integrada, sem interação humana, livre de erros, 100% garantido de um lado da companhia que prestou o serviço, pelo outro lado da companhia que é a tomadora do serviço. Um pouco do que a gente está falando de planejamento, orçamento e entrega, ou seja, como que eu defino meus planos estratégicos, como que eu sincronizo o orçamento, de que maneira que eu faço simulações de cenário com variáveis, com composições distintas, trazendo elementos que podem trazer geração de entrega, geração de valor, e eu seja capaz de monitorar o status do que eu estou fazendo, quem deve fazer cada atividade, em que data, com qual grau de responsabilidade, com qual nível de acesso, com qual grau de segurança que eu vou fornecer para essas pessoas. Para isso, eu preciso enxergar quais são as minhas fontes de dados, e é o que está aqui reportado à esquerda, ou seja, eu posso ter taxas, eu posso ter registros em secretarias especiais, eu posso ter moedas estrangeiras, eu posso ter elementos aqui de prazos, como que eu faço o armazenamento, e tem um RP lá no final. Do outro lado, eu tenho que olhar para tudo isso e dizer, olha, mas espera aí, não importa essa volumetria de dados que você tem, eu tenho um orçamento de vendas que precisa ser respeitado, eu tenho um orçamento monetário que precisa ser garantido, eu preciso trabalhar um orçamento de capital. Onde é que eu pego o capital? É mais fácil eu me financiar de capital próprio? É mais fácil eu financiar através de fornecedores? É mais fácil eu tomar um empréstimo bancário? Como que eu faço isso como um todo? E não menos importante, uma fatia fundamental de qualquer organização, o orçamento de despesas. Despesas diretamente aplicadas na operação, a gente fala lá no final da contabilidade, que mão de obra aplicada, mão de obra variável, custos diretos, custos indiretos, despesas fixas operacionais, despesas variáveis. Do que a gente está falando, afinal de contas? Então, é um pouco da que maneira que a gente transita dentro desse ambiente financeiro. Mudando o contexto, quando a gente fala de plataforma as a service, que talvez não fique tão claro para as pessoas dentro do que elas enxergam como plataforma, aqui a gente está falando fundamentalmente de um ambiente de desenvolvimento, de um critério de integração, de uma modularização de dados analíticos, processos de segurança e o que a gente falou lá no início, que era ter uma base de dados com autonomia, que é o que a gente chama de Autonomous Database. Trazendo elementos adicionais que exemplificam um pouco este contexto para vocês, para cada um desses aqui tem uma explicação em português ali, para que vocês possam depois explorar. Como a gente já mencionou, o material vai ficar disponibilizado, então eu não vou ficar aqui lendo cada um dos acrônimos e o que a gente tem de critérios e definições. Vocês podem buscar depois disso, se tiverem dúvidas, por favor, nos remetam, a gente vai ter o maior prazer em ajudá-los a compreender cada um dos elementos que a gente está trazendo aqui. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de um conjunto de outros componentes que estão aqui apresentados para vocês. Da mesma maneira que eu trouxe para vocês os critérios de paz, eu também trouxe aqui os elementos do que significa cada um desses elementos de infraestrutura, para que vocês também possam ter características de como que isso está sendo gerido, de como que isso está sendo incorporado dentro do modelo de negócio de vocês. Assim, a gente começa a falar de gestão de finanças. E aí, toda essa introdução inicial é para fazer o quê? É para dizer que, quando a gente fala de gestão de finanças, a gente tem toda a parte de contextualização, uma parte fundamental de objetivos estratégicos que foram delineados, de que maneira que essa estrutura corporativa ela foi endereçada e quais os setores e como que eu estou organizado dentro do meu modelo de negócios. Para isso, nós estamos fazendo uma transferência fundamental do que a gente chamava no passado de eficiência operacional, onde a gente tinha custo e qualidade, a gente tinha comando e controle, e nós tínhamos processo e transacional para um modelo que nós propomos que seja agilidade operacional, onde eu tenha crescimento e velocidade, onde eu tenha aprendizagem e eu seja plenamente adaptável ao cenário que eu estou colocando, e de que maneira que eu sou cada vez mais colaborativo e analítico, e menos operacional. Como eu seja trazendo elementos que me permitam ter equilíbrio e que essa eficiência seja capaz de ter agilidade.
Com isso, a gente tem alguns agrupamentos para vocês entenderem. Aqui é uma outra apresentação de como vocês também podem ver isso sendo apresentado no mercado. Existem dois critérios, que é o que a gente chama de back-office e front-office. Toda vez que vocês ouvirem falar de front-office, é tudo aquilo que está sendo disponibilizado na interface para o lado de fora. Ou seja, meu marketing, meu processo de vendas, meu e-commerce, processo de fidelização, processo de conteúdo, gestão de dados, tudo isso é o que se chama de front office. Quando a gente fala de back office, é tudo que eu enxergo da porta para dentro, ou seja, como que eu resolvo as coisas dentro da organização. Meu RP está aqui dentro, meu software de gestão de performance está aqui dentro, meu software de cadeia de suprimentos está aqui dentro e, fundamentalmente, meu capital humano está aqui dentro, porque é como que eu faço a gestão dos meus talentos, de que maneira que eu trago isso para o cenário mais equilibrado. Eu trouxe dois componentes que eles coexistem de uma maneira muito forte, vocês sempre vão encontrar isso sendo falado dentro das soluções da Oracle. À esquerda vocês têm o que é o nosso Enterprise Resource Planning, nosso ERP, um conjunto de features que são interligados, e à direita vocês têm a nossa suíte de Performance Management, Enterprise Performance Management. Quando a gente faz uma simbiose dos dois, a gente tem uma junção disso tudo que está sendo suportado por toda uma cadeia que está acima para suportar características globais, flexibilidade e mobilidade, interação dentro das mídias sociais, um centro de relatórios financeiros, uma análise investigativa de onde você pode pegar um elemento de consolidação e descer no menor nível de granularidade transacional da operação. Infolets é aquela interface gráfica que vocês já viram, onde vocês já têm os cartõezinhos, aqueles cartões têm os seus gráficos, cada gráfico tem uma análise lá dentro. Eu posso fazer uma notificação diretamente dentro da plataforma, sem ter a necessidade de enviar um e-mail, sem ter a necessidade de me utilizar de um aplicativo qualquer de celular, eu envio diretamente dentro da plataforma e eu posso fazer toda a parte de segurança, toda a parte de configuração, dando acesso para que a professora, por exemplo, possa ter uma visão holística, mas eu possa enxergar só uma visão de uma unidade de negócio para a qual eu sou responsável. A gente trabalha alguns elementos de agenda financeira, que é quando a gente vai falar de gestão de performance corporativa, nós dividimos a gestão de performance corporativa em duas partes, o que a gente chama de Closing Consolidation Report, que envolve fundamentalmente fechamento contábil, consolidação societária e divulgação de resultados, e um segundo elemento, que é o que a gente chama de Corporate Performance Management, onde nós fazemos toda a parte de planejamento financeiro, toda a parte de acompanhamento, análise de rentabilidade e divulgação de resultados no final, depois dessa análise feita. Para cada um dos dois, há um conjunto de cenários que eu posso fazer. Percebam que no rodapé está escrito Anywhere, Any Device. O que a gente está dizendo é, você pode fazer isso de onde você estiver, através de qualquer tipo de device que te permita dar o acesso com a segurança necessária. Então, você não precisa estar na empresa, na frente do seu computador. Você pode estar na sua casa, você pode estar no seu celular, você pode estar na praia, você pode estar na casa de campo, você pode estar em outro país. Se você tiver acesso à internet, com um protocolo de segurança, você pode fazer isso de uma maneira muito tranquila. E para fechar aqui, eu tomei a liberdade, professora, de trazer uma provocação que é um conceito muito pertinente dentro da área financeira, que é XP&A. No passado, a gente falava muito de Financial Planning Analysis, agora a gente fala em Extended Planning Analysis. Isso daqui nada mais é do que um cubo no qual a gente tem a possibilidade de fazer a ancoragem e a proposição de um cenário no qual eu ajudo a tomada de decisão com um time de gestão estratégica. Percebam que, quando a gente olhava lá na esquerda, um monte de sopinha de letras que a gente tem ali. Está falando de vendas, a gente está falando de recursos humanos, a gente está falando de marketing, mas assim, cada um no seu silo, cada um na sua caixinha. Quando a gente fala de XP&A, a gente está falando, não importa de onde os números vieram, importa que
Eu tive a possibilidade de fazer a consolidação desses números e, através desta consolidação, eu estou fornecendo os subsídios necessários para a tomada de decisão do time executivo da companhia. Com isso, a gente faz um processo no qual nós consigamos trazer uma cadeia de valor sendo arregimentada, uma cadeia de valor sendo incorporada dentro da plataforma como um todo, para que isso nos dê a possibilidade de olhar para o modelo atual que eu tenho, eu tenho SNOP, ou seja, Sales, Planning and Operations, eu tenho recursos humanos, eu tenho marketing, mas como que eu faço o modelo de transição, olhando para o processo cultural que eu tenho corporativo, para o cenário que está à direita? De que maneira que eu faço essa cadeia se interligar para que eu tenha um cenário que suporte a tomada de decisão no geral como um todo? Quando eu olho os dois elementos, eu estou dizendo assim, mas eles são mutuamente excludentes. Não, não são mutuamente excludentes. Eu tenho uma interface que é um planejamento à esquerda integrado que está ocorrendo, eu tenho à direita de que maneira que isso está ocorrendo, e ao centro eu tenho um ponto de intersecção. Esse ponto de intersecção sendo gestionável e sendo gerido por uma plataforma de inteligência artificial, por uma plataforma que está sendo suportada por um padrão tecnológico de aprendizado de máquina, para que eu tenha capacidade, disponibilidade e inteligência para suportar a tomada de decisão estratégica. Com isso, gostaria de deixar uma última mensagem para vocês, e é um pensamento que eu gosto muito desse arquiteto, e acho que tem muito a ver com esse momento que a gente está, né, professora? Você não muda as coisas lutando contra a realidade atual. Para mudar algo, é preciso construir um modelo novo que tornará o modelo atual obsoleto. Esse é um arquiteto famoso chamado Buckminster Fuller. Se tiverem curiosidade, ele tem outras frases, outras provocações muito interessantes no mercado. Então, assim, minha provocação para vocês é de que maneira que, de posse dos dados e das informações que nós temos, nós vamos olhar para este cenário que está sendo nos ofertado, não como dificuldade, porque a dificuldade, como eu costumo dizer nas minhas interações, ela é sempre uma pergunta fechada, né? Você tem dificuldade, sim ou não? Mas eu prefiro encarar isso como um desafio, porque quando a gente incorpora como um desafio, a gente é capaz de buscar alternativas de solução. Meu muito obrigado, professora, pela oportunidade, pelo espaço. Obrigado, Renato. Deixo aqui esse último pensamento, fico à disposição. E aí eu programei a apresentação para a gente ter pelo menos aqui uns 10 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou alguém quiser fazer algum comentário adicional dentro do cenário que a gente está colocando como um todo. Muito obrigado. Muito, muito obrigada, Dagoberto. Nossa, que aula que você nos deu aqui hoje. Muito, muito aprendizado. Então, a gente abre